Antigo Egito. Uma civilização rica em mistérios e maravilhas. Uma terra de faraós e pirâmides, onde deuses e homens se encontravam. Durante séculos, seus segredos permaneceram enterrados sob as areias, guardados pelo tempo e pelo deserto implacável. Um nome ecoou através do tempo, sussurrando sobre tesouros esquecidos: Tutancâmon, o jovem faraó. Este jovem rei, que governou por pouco tempo e morreu misteriosamente, foi perdido para a história até que sua lenda ressurgiu. Sua tumba, uma câmara escondida repleta de riquezas, aguardava ser descoberta por aqueles que ousassem procurar. No Vale dos Reis, um local de sepultamento real, o mistério de Tutancâmon dormia, esperando pacientemente. Durante anos, arqueólogos procuraram por esta tumba perdida, guiados por pistas e intuições. O deserto guardava seus segredos de perto, movendo suas areias para esconder e revelar. As areias se moviam, escondendo a entrada para o local de descanso final do Rei Menino, protegendo-o dos curiosos. Então, em 1922, o mundo prendeu a respiração quando Howard Carter fez uma descoberta monumental. Uma descoberta que mudaria a história e acenderia imaginações por gerações, revelando os tesouros do jovem faraó. Howard Carter, um arqueólogo determinado, foi atraído pelos mistérios do Egito. Ele passou anos procurando pela tumba de Tutancâmon. Lord Carnarvon, um patrono rico, financiou a expedição de Carter. Juntos, eles perseguiram sombras e rumores no Vale dos Reis. Depois de anos de busca, uma descoberta. Um degrau sob a areia. O topo da entrada de uma tumba emergiu. A excitação tomou conta da equipe. Seria esta a entrada para a tumba de Tutancâmon? Com expectativa, Carter fez uma pequena abertura. Ele espiou lá dentro. Seu coração deu um pulo. Uma câmara cheia de tesouros, intocada por milênios. Ele havia encontrado. A descoberta da tumba de Tutancâmon encantou o mundo. A notícia se espalhou rapidamente, capturando a imaginação de todos. Jornais imprimiam relatos entusiasmados sobre os tesouros dourados. As manchetes falavam de riquezas inimagináveis, despertando curiosidade global. Mas sussurros de uma maldição logo se seguiram. Histórias de azar e morte começaram a circular. Lendas antigas falavam da proteção dos faraós na vida após a morte. Os hieróglifos contavam histórias de vingança contra aqueles que perturbassem seu descanso eterno. Lord Carnarvon, o patrono de Carter, morreu pouco depois de entrar na tumba. Sua morte foi um choque para todos. Uma picada de mosquito, infectada e se tornando fatal. A infecção se espalhou rapidamente, levando-o à morte. As pessoas sussurravam. Seria obra da maldição? O medo e a superstição se espalharam como fogo. Outras mortes se seguiram, ligadas, embora vagamente, à escavação da tumba. Cada nova morte aumentava o mistério. A imprensa se apoderou dessas histórias, alimentando as chamas da superstição. Artigos sensacionalistas eram publicados diariamente. Foi coincidência? Ou algo mais sinistro? A dúvida persistia, alimentando teorias e especulações. Os rumores de uma maldição se espalharam, aumentando a mística em torno da tumba de Tutancâmon. A lenda da maldição continua a fascinar até hoje. Apesar das histórias assustadoras, os cientistas buscaram explicações racionais. Tumbas antigas eram frequentemente criadouros de bactérias e mofo. Poderiam estes ter causado as doenças e mortes? Pesquisadores estudaram o ambiente da tumba. Eles examinaram os restos mortais daqueles que morreram. Alguns teorizaram que esporos de mofo tóxicos inalados no ar viciado da tumba
poderiam ter sido mortais. Outros apontaram para causas naturais, como condições pré-existentes ou doenças comuns da época. Enquanto a ciência oferecia explicações plausíveis, a ideia de uma maldição persistiu. Parecia que alguns mistérios não estavam destinados a serem totalmente explicados. A maldição de Tutancâmon se tornou uma história contada e recontada. Livros, filmes e programas de televisão se inspiraram no mistério. O Rei Menino e sua suposta maldição capturaram a imaginação do mundo. Até hoje, a história continua a fascinar. A maldição era real, uma magia antiga trazida à vida? Ou foi uma combinação de coincidência, sugestão e a tendência humana de encontrar padrões no caos? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio. Dentro da tumba. Tesouros de um rei perdido. A jornada para descobrir os segredos de um dos mais famosos faraós do Egito Antigo. A tumba de Tutancâmon era uma maravilha, um verdadeiro tesouro escondido nas areias do tempo. Ao contrário de outras tumbas reais, ela permaneceu praticamente intocada por ladrões de túmulos, preservando sua riqueza e mistérios. Lá dentro, Carter e sua equipe encontraram um tesouro de artefatos, santuários dourados, carros de guerra e muito mais. E armas brilhavam sob as lâmpadas dos arqueólogos, revelando a grandiosidade da civilização egípcia. As paredes eram cobertas com pinturas vibrantes, cada uma contando uma história, retratando cenas da vida de Tutancâmon, desde sua infância até seus dias como faraó, e sua jornada para a vida após a morte, um tema central na cultura egípcia. E no coração de tudo isso estava o próprio Rei Menino, Tutancâmon, seus restos mortais mumificados selados dentro de uma série de caixões, cada um mais elaborado que o anterior. A riqueza e o esplendor absolutos do sepultamento de Tutancâmon forneceram um vislumbre do poder e da arte do Antigo Egito, uma civilização que continua a fascinar o mundo moderno. A múmia de Tutancâmon continha pistas sobre sua vida e morte. Através de um exame cuidadoso, os cientistas aprenderam muito sobre o jovem faraó. Ele era frágil, talvez devido a condições genéticas, e havia sofrido uma lesão na perna pouco antes de sua morte. A causa de sua morte em uma idade tão jovem permanece um assunto de debate. Alguns cientistas acreditam que ele morreu de uma infecção, enquanto outros sugerem um acidente ou até mesmo um crime. Apesar dos mistérios, a múmia de Tutancâmon fornece uma janela única para o passado. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi mais do que apenas uma descoberta sensacional. Revolucionou nossa compreensão da história e cultura do Antigo Egito. Os artefatos forneceram insights inestimáveis sobre suas crenças, rituais e vidas diárias. O conteúdo da tumba continua sendo estudado por arqueólogos e historiadores, revelando novas informações sobre esta antiga civilização. O legado de Tutancâmon se estende muito além da maldição que capturou a imaginação do público. A história de Tutancâmon continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Museus que exibem artefatos de sua tumba atraem grandes multidões. Réplicas de sua máscara funerária e outros tesouros são ícones instantaneamente reconhecíveis do Antigo Egito. O apelo duradouro de Tutancâmon reside no mistério que cerca sua curta vida e morte, o esplendor de seu sepultamento e a possibilidade tentadora de uma maldição. Ele permanece um símbolo do fascínio e da maravilha do Antigo Egito. A história de Tutancâmon é uma mistura de história, mistério e imaginação. A descoberta de sua tumba cativou o mundo, despertando tanto a investigação científica quanto os sussurros supersticiosos. Enquanto a ciência forneceu explicações plausíveis para a chamada maldição, a lenda persiste. Quer se acredite ou não na maldição, não há como negar o poder da história de Tutancâmon.
Isso nos lembra do fascínio duradouro pelas civilizações antigas, os mistérios que elas guardam e o poder duradouro da imaginação humana.